temos o primeiro livro terminado do mês de junho, mas eu tô gravando hoje, dia 8, domingo. Eu terminei ele na semana passada, só que eu já comecei a ler esse livro, já tinha uns mesezinhos. Foi uma leitura que demorou um pouquinho de pegar assim, sabe, e fluir de fato, que foi o livro Véspera, da Carla Madeira. Esse é o primeiro livro dela que eu leio. E hoje também eu assisti mais cedo o vídeo da Tati Feltrin sobre o livro Tudo é Rio. Eu ouvi a primeira vez alguém falar sobre a Carla Madeira justamente indicando o livro Tudo é Rio. E eu acabei começando a ler Carla Madeira por véspera e acredito que foi muito bom que isso tenha acontecido, porque depois de escutar a fala da Tati Feltrin, eu confio muito nas análises que ela faz. Eu vou parar de ler Carla Madeira nesse primeiro livro aqui. Teve algumas coisas que me incomodaram nesse livro, mas eu imaginei que teria sido uma questão do livro em si, dessa história, mas vendo o que a Tati Feltrin falou e mostrou sobre o livro Tudo é Rio, eu percebi que aqui, de certa forma, tá um pouco mais suave que em Tudo é Rio, mas que é um padrão da autora, que é romantizar violências domésticas e relações abusivas. E antes de falar do livro em si, eu quero trazer aqui algumas observações sobre a leitora que eu sou. Eu sou, sim, uma leitora que gosta de ler de tudo. Eu leio romance, eu leio clássicos, eu leio livros de fantasia, adolescente, infanto-juvenil. Assim, se vocês repararem bem, a minha estante, ela é bem diversa nesse sentido. E, por exemplo, tem vídeos aqui no canal sobre, em blogs antigos. Eu tive uma fase ali que eu fiquei um tanto quanto obcecada, por exemplo, por Crepúsculo, e eu continuo tendo um apego mais afetivo com toda a história, porque quando eu conheci os filmes, os livros, foi uma distração muito importante para mim naquele momento de vida que eu estava vivendo. Foi de fato aquela fuga da realidade, mas desde a leitura lá de Crepúsculo e tantas outras que eu já fiz, eu consigo separar essas questões de uma afetividade de momento e o que aquela história traz para mim e as críticas que eu tenho em relação àquela história, sabe? Eu não me recordo muito bem o que eu falei nos vídeos que eu fiz de releitura da saga Crepúsculo, que tem aí, que foi por volta de 2020, 2021, mas deve ser muito com o que eu vou falar agora, que é isso, assim, eu tenho esse apego emotivo, mas eu também consigo reconhecer o que de fato aquela história foi péssima, assim, no sentido de coisas assim da escrita da história, do desenvolvimento e aquilo que foi se amarrando ali por livros e livros e livros, e que se lá no livro Crepúsculo o Edward tivesse, né, transformado a Bella, a história teria terminado ali, mas aí não seria a saga, não teria mais livros para vender, não teria o capitalismo, enfim. E aí depois a gente foi para aquele livro de Amanhecer e toda aquela questão de gravidez, aquela questão ali do Edward e da Bella, o casamento que era uma moeda de troca, eu te transformo se você casar comigo, eu caso com você se eu perder a virgindade com você, enfim. Então, mesmo que eu tenha aquele apego, eu consigo olhar essa história e falar, gente, por favor. Só que eu achava ali assim, que poxa, Ayla, você com 34 anos, ainda com esse apego afetivo com o Crepúsculo, e eu tô achando agora que tá tudo bem. Por quê? O que eu estou vendo das pessoas exaltando histórias e livros que trazem temáticas de violência doméstica, de relações abusivas, e são tratadas de uma forma tão superficial, e no meio disso tudo coloca muito sexo
E assim eu vejo tantas jovens e mulheres também se adentrando nisso e gostando, e eu me preocupo de quanto isso pode afetar o inconsciente, as decisões, a forma de ver o mundo, sabe? É muito preocupante porque eu venho aí, como eu disse, eu tô com 34 anos, eu consegui sair de 2 relações abusivas. Eu fiz terapia, eu consegui reconhecer padrões que me prendiam naquilo, e hoje eu tô muito mais atenta a olhar para como as pessoas se relacionam e o que elas demonstram, né? O que elas mostram para mim logo de cara, porque já diz muito, né? Não entra na minha cabeça que não vai ser tomada nenhuma decisão com o passar dos tempos e vai ser empurrado com a barriga aquilo, sabe? Eu sei muito bem o quão é difícil sair de uma relação abusiva, o quanto que a gente demora, às vezes realmente leva anos. Não dá para ser para sempre, não dá para permanecer em relações tão violentas, psicologicamente, fisicamente falando. Em Véspera, agora vamos falar do livro, né? Que aí a gente começa e vai concluindo aí conforme o vídeo vai passando. Em Véspera, logo no comecinho, vemos ali aquela situação da Vedina, toda aquela coisa de mulher sobrecarregada, aquela cena impactante de ela abandonar o filho em uma via de mão única. Ali a gente começa a conhecer esse momento que a Vedina tá vivendo ali de abandonar o filho e as atitudes que ela precisa tomar, e também vamos tendo os capítulos que vamos conhecendo aí essas pessoas, esses personagens que vão se interligar nessa história, que vamos descobrir que são os bisavós, avós e os pais dessa criança que foi abandonada. Vamos conhecer aí um pouco sobre como que o Antunes, o pai, né, de Abel e Caim, o tratava, um pouquinho ali sobre a custódia, que é essa avó dessa criança, e vamos vendo o que vai se dando essa relação do Antunes e da Custódia com os pais deles e com os filhos, e entre os dois, essa revolta que se dá da Custódia com o Antunes, colocando o nome dos filhos gêmeos de Abel e Caim ali para provocar ela, né, que foi uma provocação, e ela lidando ali com aqueles anos e tudo mais, e essas relações deles, e aí a gente vai adentrando aí a essa família. A Carla Madeira, ela vai, né, mostrando ali todos esses pontos aí de como é as relações dos pais e das mães com os filhos e entre os dois. E tem uma semelhança, né? Não li tudo, é Rio, como eu falei, mas assistindo o vídeo da Tati Feltri, tá bem clara essa semelhança, que a Custódia também pune o Antunes não se relacionando sexualmente mais com ele, depois dele ter feito essa provocação de ter colocado os nomes dos filhos como Abel e Caim, que, né, como vocês sabem, Abel e Caim, aquela história bíblica, ela era uma mulher muito religiosa, então isso gera um impacto muito grande nela, né? Porque o que é colocar o nome dos filhos de uma história que um dos irmãos mata o outro, enfim, tem todo esse impacto aí. E aí vamos acompanhando essas crianças crescendo, se tornando adolescentes, Caim se destacando mais que Abel, e Abel guardando ali várias questões, mágoas, e ele se colocando num lugar de inferioridade, se comparando com o irmão. O medo da Custódia, do Abel não saber lidar com essa formatura do Caim, já que o Abel, ele reprovou de ano e vai largar a escola, vai trabalhar com o pai, enfim. E a gente vai conhecendo esse Abel, e assim eu fui pegando um asco dele, o triângulo, o quadrado praticamente amoroso ali. O Abel se apaixonando por Veneza, mas ele não faz nada com isso, ele não procura, ele nada. Então não tem como ser recíproco de forma alguma, porque de fato ele não tenta nada. A Veneza e o Caim, eles fazem parte, né, de um grupo de matemática, e eles vão começar a se relacionar. A autora, ela entrega aí pra gente como a relação de Caim e Veneza sendo uma relação ali muito
boa, mas o Caim, ele sempre é muito silencioso mesmo, vou usar essa palavra. Ele se esquiva de atritos, a Veneza decide que não quer casar na igreja, papel, essas coisas. A mãe do Caim quer que esse casamento aconteça e ali eles vão fazendo de várias formas até eles irem morar juntos sem esse casamento acontecer, até a mãe ali de fato aceitar. Mas ele vai ali se esquivando desses atritos. Acontece algo entre o Abel com o melhor amigo do Caim, e ele também ali se esquiva de procurar saber o que aconteceu por medo, né, do que ele possa descobrir. E depois, quando acontece algo do Abel, que faz algo com a Veneza, que é a mulher que ele é apaixonado, ele também se cala, se silencia. Gente, é isso. É um livro de silêncios. E por quê? Né? Por quê? Quando a Veneza descobre que eles já adultos, o Abel casou com a Vedina, né? Porque a Vedina e a Veneza eram as melhores amigas, o Abel e o Caim irmãos, só que eles trocam esses amores aí, né? A Vedina era apaixonada por Caim também, ela não fazia nada com isso, e ela se sente traída pela amiga, mas ela não contava nem pra amiga que ela gostava do Caim. O Caim nunca deu nenhuma abertura, nem nada, e assim, ela mesmo assim se sente traída e acaba aí se envolvendo com o Abel, mesmo ele assediando ela, ele numa saída de uma festa, ele agarra ela, beija ela à força, e mesmo assim ela ainda procura ele. E assim, por quê? Por que a história se encaminha para isso? E qual é o final dessa história? Qual é o final desse livro? É ela abandonando o filho e procurando motivos para entender por que esse abandono aconteceu, se esse abandono aconteceu quando ela estava grávida e o Abel bateu nela, e ela já começou a abandonar essa criança, se foi por ela ter continuado nesse casamento após uma agressão, mesmo tendo uma rede de apoio. A Veneza foi lá, falou para ela sair, para botar ele para fora de casa, e mesmo assim ela continuou e foi continuando. E assim, igual eu falei, eu passei por relações abusivas. Eu conheço mais pessoas que passaram. E eu sei o quanto é difícil e o quanto levam-se tempos e anos para isso acontecer às vezes. Mas para que ler um livro que no final de Tudo é Rio, por exemplo, a Tati Feltri falou, e ela leu lá o final do livro, tem esse perdão. E olha aqui, comparado aí ao que a Tati Feltri falou de Tudo é Rio, com o que eu li em Véspera ainda tá muito suave, tá? E aí eu volto de novo para a questão de você ser uma pessoa crítica e reflexiva com o que você está lendo, não deixar que as pessoas, autores, enfiem histórias e coisas na sua mente e você simplesmente não analisa e vê aquilo como algo muito lindo porque tem algumas frases de impacto que não dá para tratar assuntos como esses de uma forma superficial. Não há perdão para agressão física e violência doméstica. O que é preciso fazer é procurar uma rede de apoio, é denúncia, é polícia, é ter alguém com quem contar. E em Véspera, por exemplo, a Vedina tem com quem contar. Ela tem uma amiga que vai lá e fala: vamos tirar esse cara daqui, já que essa casa é sua. Ou então fica um tempo fora até ele sair. E mesmo assim continua. E ela não coloca e não explica situações, porque nesse livro de Véspera, nesse momento que a Vedina ela descobre que ela tá grávida, a casa dela é própria, ela tem um trabalho, ela é formada, ela tem condições de se manter e manter o filho, tem condições de tirar esse homem da vida dela e mesmo assim ela escolhe. E esses pontos aí é que me preocupa muito com quem tá lendo isso.
E como que isso está atravessando essas pessoas? Vai normalizar que tem que continuar, que não há outra possibilidade? Não vai ali fazer nós percebermos que nós, como mulheres, podemos tomar rédeas das nossas vidas, principalmente quando há independência financeira, porque uma das dificuldades maiores de sair de uma relação amorosa, abusiva, é a independência financeira, né? Porque na maioria das vezes a mulher ela é silenciada, ela precisa ficar em casa para cuidar dos filhos, ela larga seus estudos, seu emprego, sua carreira, em nome de uma casa, de um filho, entendeu? De um marido que não cuida da casa, que não cuida dos filhos e que sobrecarrega essas mulheres. Enfim, eu me preocupo muito. E voltando também à questão de tipos de leitura, eu leio de um tudo, mas é isso. É observar e analisar, é ter um olhar crítico por aquilo que nos está sendo mostrado, sabe? De ter me incomodado com o final, esse final que deixa subentendido para o leitor tirar suas próprias conclusões do que pode acontecer, do que vai acontecer. E na minha cabeça, por exemplo, em Véspera, essa família vai continuar ali, esse Abel e Vedina vai continuar juntos, um se culpando, um culpando o outro, brigas, a falta dessa criança, família ali, a Veneza talvez se afastando ainda mais, talvez não, depois dessa situação toda. O quê? Por quê? Sabe? E isso tudo, igual eu falei, eu sou uma leitora que lê de tudo. Eu leio Crepúsculo, eu leio o livro adolescente, infanto-juvenil, Percy Jackson, tem Paula Pimenta, que tem Jane Austen. Esse livro, nossa, esses aqui também não rola, que é daquela Marianne Keyes, Melancia, que eu li há muitos anos. Eu não vou tentar reler esse livro. Eu comecei a ler Sushi, não deu, justamente por causa disso, assim, esse que é Férias. Na situação desses livros aqui, é um pouquinho da questão de época, foi ali, assim, sabe aquelas reproduções desses amores aí, dessas comédias românticas e romances ali do início dos anos 2000, que não deixa de reverberar num livro como Véspera, né? Que é esses padrões de mulher exausta e de um cara que não faz nada e sobrecarrega essas mulheres, e essas mulheres continuam nessas relações como se fossem os amores das vidas delas. E o que é esse amor? O que é amor, né? Hoje eu leio Isabel Allende, tem clássico russo, tem de um tudo aqui, eu leio de um tudo, e a questão é você se questionar o que é isso que você tá lendo, sabe? O que isso pode mudar. E para mim, por exemplo, que eu já tenho essa consciência aí de passar por uma relação abusiva, de sair de uma relação abusiva, não é qualquer história que vai fazer com que eu olhe e fale: isso é um livro bom. Há outros também, que tá aqui em cima, Colin Hoover. Não consegui dar continuidade, eu parei no capítulo 4 do É Assim Que Acaba, nem tentei outros. Muitos anos atrás eu tinha lido Pausa e Métrica, mas assim, mais de 10 anos atrás, assim, não mudou nada na minha vida e eu não lembro de nada, mas eu também não vou reler. Eu já li muito Paulo Coelho, por exemplo, que muita gente teve muitas e muitas críticas em cima da escrita dele como autor, como literatura brasileira. Sei que tem ali também frases de impacto, e isso, assim, com a internet ainda viralizou ainda mais. Nos anos que se seguiram ali, quando eu conheci ele na adolescência, mas mesmo assim eu consigo ainda reconhecer na escrita de Paulo Coelho ali referências literárias muito boas, culturas de países, de pessoas muito interessantes, sabe? Tanto que nisso tudo, para eu ter certeza do que eu tô falando, eu vou começar uma releitura dos livros de Paulo Coelho para trazer algumas análises aqui também, para trazer essa conversa aqui também, mas enfim, cuidado mesmo com o que vocês leem. Não tô falando para vocês não deixarem de ler, mas às vezes
poxa, dá para gastar o seu tempo ali com algo melhor. E na parte de sexo, por exemplo, se vocês querem livros com cenas de sexo boas, excitantes de fato, traz toda aquela sensualidade, leia Bianca, Sabrina, livros de banca. São romances ali sem muita profundidade mesmo, mas que vai trazer cenas mais excitantes do que o que eu vejo nesse tipo de livro, que chega a beirar realmente a pornografia, e é horrível isso. Enfim, questione aí o que vocês andam lendo. Procurem ler outras coisas. Ou leia, mas pelo menos reflitam mesmo, de fato, antes de ficar aí exaltando como se fosse o melhor da literatura brasileira, o melhor da literatura mundial. Gente, não dá. Não dá. E se você é um autor, autora, principalmente se você for mulher e quer escrever sobre esses tópicos sensíveis, sobre esse tipo de assunto, violência doméstica, machismo, patriarcado, como tudo isso influencia a vida de uma mulher, estudem, tenha muita responsabilidade sobre isso, porque tudo que a gente consome de alguma forma influencia. E o que estamos influenciando aí essas jovens? Eu ler algo assim, né, aqui no meu auge dos meus 34 anos, com toda a vivência que eu tenho, me atravessou dessa forma, me incomodando, vendo como isso tá errado mesmo. Não é nem questão de ler qualquer coisa, ou de ser assim, aquela coisa assim, vai lá e leia, sabe? Se foi preocupante as jovens lerem a saga Crepúsculo, eu tô muito mais preocupada com quem tá lendo o Verity de Colin Hoover, é assim que acaba de Colin Hoover, Tudo é Rio de Carla Madeira, as pessoas e as mulheres principalmente, gente. E fica aí esse alerta: violência doméstica, relação abusiva não tem perdão. É libertação, é distância, é denúncia, é ficar segura, é ficar bem.